Fala, Tricolor! Se você está procurando informações do jogo do Bragantino e Fluminense pelo Brasileirão, você está no lugar certo. E aqui essas informações são dadas por um tricolor de coração, sem essas vertentes de uma suposta opinião muito ruim de pessoas que não sabem nada do tricolor das Laranjeiras. Então, vamos embora pro vídeo para a gente aí avaliar como anda a vida do Bragantino. Dos últimos 10 jogos do Bragantino, eles perderam 8, empatou um e ganhou um. E essa última vitória do Bragantino foi para Corinthians, né? Há muito tempo atrás. Tipo, faz muito tempo que o Bragantino ganhou uma partida, né? Ganhou do Corinthians por 2-1 e ganhou do São Paulo antes do Crespo chegar. Ou seja, faz muito tempo que o Bragantino ganhou de alguém ou não perdeu de alguém. Dentre esses 8 jogos, 2 foram contra o Botafogo pela Copa do Brasil, ou seja, 6 jogos perdendo direto pelo Campeonato Brasileiro. A última derrota foi fora de casa para o Ceará e a penúltima foi em casa para o Internacional. Então, se a gente sabe que o futebol não é linear, mas se a gente fosse numa linearidade, o Fluminense ganhou 2 jogos contra o Inter lá no Beira-Rio, empatou o jogo dele, né, contra ele aqui no Rio de Janeiro e eles meteram 3-1 no Bragantino lá na casa deles. Ou seja, numa linha de raciocínio assim, a gente poderia ganhar deles lá. Só que nenhum time que perdeu 6 partidas seguidas quer perder de novo. Então, eles devem vir com faca nos dentes e o Fluminense tem aquela sina de perder para time que está lá embaixo. Apesar deles não estarem lá embaixo, eles estão numa queda crescente. O Bragantino, ele antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, ele estava ali, ó, teve simplesmente nas 2 primeiras rodadas uma queda, depois subiu e ficou estagnado, ou seja, ficou estabilizado ali nas primeiras colocações, né, terceiro, segundo, terceiro, quarto, né, nem chegando a quinto. Só que depois da Copa do Mundo, essas últimas 6 derrotas deles fizeram eles, ó, despencarem, assim como foi com o Fluminense, que também estava ali nas primeiras posições e depois da Copa do Mundo foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo e agora depois de ganhar e empatar, né, ganhou 2, empatou uma, deu uma leve subida de novo, deu uma estabilizada e agora já se encontra em oitavo. A pontuação do Bragantino e do Fluminense é a mesma, 27 pontos. O que diferencia na classificação os dois é o saldo de gols, ou seja, o Fluminense está em oitavo, o Bragantino está em nono, devido a uma diferença de saldo de gols de -1 do Fluminense e -4 do Bragantino. Né? O Bragantino fez um gol a menos, mas tomou 2 gols, né, a mais do que o Fluminense. O saldo deles é -4 e a gente é -1. Mesmo número de vitórias, mesmo número de pontos, mesmo número de empates, só que o Bragantino tem 9 derrotas. O Fluminense tem 2 jogos a menos. Se o Fluminense vencer contra o Bragantino e os times Mirassol, São Paulo e Botafogo não ganharem, o Fluminense pode chegar ali à quinta posição. Né? Porque se o Botafogo e o São Paulo não vencerem e o Fluminense ganhar, o Fluminense ultrapassa em número de pontos ou equivale o número de pontos, mas ultrapassa no critério de desempate que é vitórias. Então, é isso, o Fluminense tem ali uma boa oportunidade de voltar à parte de cima da tabela. O Fluminense está ali meio de tabela nesse momento e tem uma possibilidade de subir um pouco mais. O Fluminense vai enfrentar o Bragantino, que está bem desfalcado, sem Juninho Capixaba, sem Eduardo, sem Mosqueira, sem Hurtado, sem Augustinho, Vinicinho, Fernando. Ou seja, eles têm por lesão e 2 jogadores que talvez não vão jogar, né? Não se sabe, não se tem certeza se Pedro Henrique e Zidrupita se vão jogar ou não. Bragantino, que é de um time que tem uma parte defensiva que tomou muitos gols, mas que se não tivesse ali zagueiros que tivessem ali um nível técnico mínimo, poderia ter tomado muito mais gols. E, devido talvez a uma ineficiência do seu ataque, poderia ter feito um pouco mais de gols. Por quê? Eles fizeram 24 gols, 22, deixa eu rever aqui, 22 gols que eles fizeram. Desses 22 gols, 18 foram de dentro da área. Desse 18, um foi de pênalti. E fizeram 4 gols de fora da área. Né? E um desses gols de fora da área foi uma de falta. Foram 5 finalizações na trave. Eles têm uma média de 12,5 finalizações por jogo. Ou seja, eles chutam uma quantidade boa de... Finalizam, não vou dizer chutar a direção, eles finalizam, né, uma quantidade boa de vezes, mas de precisão mesmo não é. Eles precisam entrar, né, dentro dessa área para ter uma precisão um pouco melhor. Se a gente for comparar o número 4 com o número 18, dá ali menos de 20% de precisão, né, comparativo aos gols que eles fizeram de fora para dentro. E aí, quando a gente pensa em posse de bola, eles têm 48% de posse de bola, ou seja, menos da metade, menos de 50%, menos da metade de um jogo todo.
Eles têm 83% de precisão de passes, ou seja, eles não erram tanto quanto vários outros times, né? Tem jogadores no time que acertam mais e outros que erram mais, principalmente quando você está atacando, a tendência é você errar mais os passes, principalmente quando você vai fazer um passe em profundidade, um passe que é mais difícil. Essas tendências geralmente são de você errar. Eles têm 83%, só que desses 83%, né, desses 339, 185, ou seja, 89,7%, praticamente 90% desses passes são no seu próprio campo, ou seja, eles têm dificuldade ali, talvez não seja dificuldade, talvez seja estratégia, mas eles têm ali um percentual muito grande de bolas em seu próprio campo e um percentual muito menor comparado com o que eles fazem na parte ofensiva, ou seja, próximo da área adversária, o que seria equivalente a 71,8% dos toques dos passes próximo à área do adversário. Eles têm 55% de precisão de bolas longas, ou seja, se eles ficam tocando muito atrás e atraem os adversários, essas bolas longas talvez sejam as soluções. E 55% é um número razoável, né, de bolas longas, de percentual de bolas longas. Porque basta você acertar uma ali, você pegar um jogador rápido no contra-ataque, no buraco gerado pela defesa, né, nas costas de um lateral, que ele pode acabar ali na cara do gol. Né? Então a gente precisa se preocupar com isso, porque o Samuel Xavier avança muito e se gerar um buraco tem que ter alguém ali que não seja um zagueiro lerdo igual o Manuel para ocupar esse espaço. Se a gente fala a nível ofensivo, perdão, ofensivo já foi. Se a gente fala a nível defensivo, eles tocam muito na sua parte defensiva e se acabarem, sei lá, perdendo muito a bola ali atrás e acabar gerando erros que levam à finalização ou erros que levam ao gol, eles precisam ter uma quantidade de desarmes, interceptações e cortes elevado. E é justamente o que eles têm. Eles têm 15,4 desarmes por jogo, 8,6 interceptações por jogo e 27,2 cortes por jogo. 3,4 defesas e 48 bolas recuperadas por jogo. Ou seja, essas informações, elas são informações de número relativamente elevado. Se a gente for comparar essas informações a nível de Fluminense, né, vamos comparar então. Vamos lá. Desarmes para o Bragantino, 306. Desarmes para o Fluminense, 279. Ou seja, eles desarmam mais do que o Fluminense. Se a gente for comparar com bloqueios agora, o Fluminense tem 175 bloqueios, eles têm 238 bloqueios. A gente fala de interceptação, o Fluminense tem 116 interceptações, eles têm 171. Ou seja, todas essas informações defensivas, eles são superiores a gente em valores. Talvez, se eles ficarem muito com a bola na parte defensiva, a gente tem que pressionar. Se eles resolverem atacar, a gente tem que jogar essa bola longa, que talvez seja a solução, né, de jogada rápida, porque a nível de desarmes, nível de bloqueio, interceptação, eles têm números superiores do que a gente a nível de defesa. E a gente também precisa fazer essas jogadas rápidas de bola de transição de um lado para o outro, de bola longa para frente, colocar na velocidade do Serna, porque o Bragantino é um dos times mais indisciplinados a nível de cartão do futebol brasileiro. Para você ter uma noção, os times que mais tomaram cartão amarelo, né, o Bragantino está ali com 53 cartões amarelos e o Fluminense apenas 31. Ou seja, um pouquinho maior essa diferença aí, o Bragantino, né, dobra o número de cartões em relação ao Fluminense. Se a gente fala de faltas, eles tiveram 250 faltas e o Fluminense 199. Ou seja, o Fluminense comete menos faltas, tem menos cartões amarelos do que o Bragantino. Se a gente fala de cartão vermelho, o Bragantino tem 3, o Fluminense tem 1. E se a gente fala de segundo cartão amarelo, o Bragantino tem 1, o Fluminense não tem nenhum. Inclusive, eu estou querendo agora aqui me recordar qual seria esse cartão vermelho do Fluminense. Enquanto eu gravo esse vídeo, não estou lembrando. E a situação do Bragantino a nível de, talvez, desespero, cartão vermelho, indisciplina, essas coisas deve estar tão gritante na cabeça deles, que é o seguinte: dos últimos 13 jogos do Bragantino, eles tomaram cartões em 5 partidas. Eles tiveram 5 cartões amarelos em 4 partidas dos últimos 13. Então, 2 contra o Botafogo na Copa do Brasil, 1 contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, 1 contra o Bahia em casa contra o... um vermelho em casa contra o Bahia ganhou de 3-0, e 1 jogando em casa contra o Juventude, que acabou ganhando de 1-0 apesar do cartão vermelho. Ou seja, é um time que tá bagunçado. Eu vou fazer uma análise de alguns gols, né, que o próprio Bragantino fez e que o Bragantino tomou. Então, se você estiver interessado de assistir esse vídeo, você clica aqui, né, que além dessas estatísticas, né, você vai ver ali padrão de jogo, o que acontece de erro do Bragantino para tomar gol e o que eles acertam para fazerem o gol. Então, se você gostou, curte o vídeo. Se você gostou desse conteúdo,
segue a página para que esse vídeo chegue a outras pessoas, né? E para você que assistiu até aqui, um muito obrigado, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.